Você quer que te apresente com que profissão? Pode ser editor, é, marqueteiro. Uma boa noite aos ouvintes sintonizados na Rádio Cultura de Naviraí 105,7. Hoje, dia 16 de julho de 2025, iniciando agora mais um Fala Psico. Hoje o nosso tema é sobre o trabalho em home office e o nosso convidado é o Adam Prado, ele que está aqui sempre nos bastidores do Fala Psico, que é editor e também trabalha na área de marketing. Bem-vindo, Adam. Valeu, Dani, obrigado aí por essa oportunidade, né? Espero que a galera goste do conteúdo. Uma boa noite a quem nos acompanha através do YouTube e também através do TikTok. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das pressões, dos contrastes e dos cuidados com a saúde mental relacionados ao trabalho em home office, Adam. E para a gente começar a falar, né, o que caracteriza um ambiente de home office saudável do ponto de vista psicológico, né, a partir da sua experiência? Certo. Existem várias formas de trabalho home office, né? Tem aquela parte que é o trabalho quando você é PJ, ou seja, quando a pessoa trabalha por conta, né? E tem a pessoa que é CLT e trabalha home office. Então, essas duas pessoas têm pressões diferentes dentro do ambiente home office. Geralmente, a pessoa que trabalha CLT, ela tem uma certa tranquilidade a mais na hora de, né, cumprir demandas, na hora de cumprir horários. Já a pessoa que é PJ, aquela pessoa que não tem horário definido e trabalha para ela mesma, ela precisa, às vezes, ficar 7, 8, 10, 12 horas na frente no computador ou fazendo ligações, dependendo do tipo de trabalho que ela faz. E isso, como é que eu vou falar? Isso pode desgastar mais ou menos a pessoa. Logicamente, se a pessoa é CLT e trabalha em casa, ela tem uma cabeça bem mais tranquila, ela não se preocupa tanto, né, em conseguir dinheiro porque o dela já está garantido. Então, a pressão do CLT e do PJ são diferentes nessa parte. Então, a saúde mental deles, no caso da gente que trabalha PJ, é um pouco mais complicado de lidar do que essa galera que trabalha CLT, né? Que trabalha em casa. E como é que fica essa questão, Adam, do trabalho ser no mesmo ambiente? Porque tem a pessoa que ela sai para trabalhar, ela tem um ambiente completamente diferente de trabalho. Então ela sai, então ela se afasta de todos os problemas, né? Os problemas, teoricamente, eles ficam em casa. E quando você trabalha em casa, você tem que lidar com os seus problemas do trabalho e com os problemas pessoais que estão ali misturados no ambiente. Como é que é isso? Geralmente, como que funciona? O que mais pega nessa parte do home office é família. Uhum. Por exemplo, assim, não é porque você está em casa que você não está trabalhando. E é difícil, às vezes, para as pessoas que ficam em casa junto com você ali, entenderem um pouco como que é isso. Às vezes você precisa se concentrar, você precisa tirar ali o seu tempo para trabalhar mesmo, e a pessoa fica toda hora, vai lá, lava uma louça, vai lá, passa uma vassoura, não sei o quê. Uhum. Sempre tem um probleminha para resolver ali dentro de casa. E a vantagem do home office é justamente isso, você poder fazer isso, né? Da mesma forma que você tem a parte de problemas dentro do home office ali, você também tem as vantagens, que é, por exemplo, você pode parar e tomar um café, você pode fazer carinho no seu cachorro, no seu gato, pode ir lá na frente varrer uma área para dar uma esparecida, e você pode fazer o que você quiser porque você está no seu ambiente, né? Você está no seu ambiente que você controla. Então, tem essa parte, sim, da dificuldade de conciliar o que é trabalho e o que é casa, mas também tem a vantagem de você estar em casa e poder conciliar o trabalho. Isso aí é bacana. E quais são os maiores desafios de manter a produtividade trabalhando em casa?
É, manter a produtividade trabalhando em casa é aquilo, é igual eu falei. Se você não tem ali, por exemplo, um ambiente que você consiga fazer isso, por exemplo, se você mora com a mãe, por exemplo, se você mora com a mãe, esquece, né? Que mãe é o que mais vai te perturbar ali para você fazer as coisas. Mãe não tem filtro, não tem desconfiômetro, e então, se você tem uma relação com a esposa que ela entende que você precisa se concentrar, ela vai te ajudar a fazer isso. Por exemplo, se eu estou em casa, um exemplo, no meu caso, que hoje eu moro sozinho, é muito mais fácil hoje de eu, né, pegar e fazer o que eu preciso fazer do que antes. Uhum. Porque eu pego e sento ali, eu não tenho mais distração. É bom e é ruim porque eu não tenho mais distração, mas, tipo assim, a parte de procrastinação, a parte de desvio de atenção, ela fica bem menor quando você não tem quem te atrapalhe nessa parte aí. Por um outro lado, você tem outros recursos que podem também atrapalhar, né? Tipo uma pessoa, ela às vezes não vai ter um escritório para trabalhar, ela vai trabalhar na sala. Você tem uma TV, aí você, né, liga a TV, tem um aparelho de som, tem uma Alexa, eu vou trabalhar, né, ouvindo música. E são várias coisas que quer queira, quer não, acabam também concorrendo ali com a tua atenção, dispersando um pouco. Fora que, como não tem ninguém te vigiando, às vezes você fica ali no telefone. A vantagem do home office é exatamente essa. Mas é igual eu falei, tem a parte de demanda. Tem as pessoas que elas conseguem trabalhar em casa e deixar tudo para a última hora e resolver. Uhum. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que precisam lá para fazer um trabalho, ela precisa manter a agenda organizadinha, hora de trabalho, hora de café, né, hora de ir no banheiro. Então tem vários perfis de pessoas que elas conseguem tá aqui trabalhando no celular ou no notebook em casa e tá prestando atenção num documentário, numa TV, né, ouvindo uma música. Mas tem pessoas que não conseguem. Aí essas pessoas precisam realmente se isolar, prestar muita atenção, porque qualquer distração que ela tenha, ela perde 2, 3 horas do dia dela e esquece. Se deixar tudo para a última hora, ela também não consegue fazer porque a pressão fica muita, né? Não entrega, né? Não entrega. Ou se entrega, entrega de qualquer jeito porque tinha que entregar. Falha na qualidade. Falha na qualidade. E para esse trabalho, você acha que tem algum perfil psicológico que se adapta melhor nesse tipo Tem, de trabalho? tem. Porque assim, tem pessoas que é porque assim, a gente vive numa cidade tranquila, relativamente tranquila. Então assim, tem pessoas e profissões que se adaptariam bem para o home office. Igual a gente aqui, a gente não tem uma situação de trânsito, né? Pessoas que precisam pegar ônibus para ir trabalhar, né? Não precisa ficar em trem lotado, nem nada disso. Então assim, para essas pessoas que têm o perfil de trabalhar com burocracia, por exemplo, a parte burocrática, né? Essas pessoas teriam um perfil de trabalhar home office, porque ela já tem ali um ponto, Desculpa. já tem ali um ponto, um perfil de trabalhar com computador, de trabalhar sob pressão, entendeu? Agora tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão, quer, né, quer aperta ali, ela espana, aí esquece, aí não consegue, porque querendo ou não, tem pressão. O Uhum. pessoal acha que home office, eu vou trabalhar em casa, eu vou ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo. Uhum. Vai vendo. Eu já tô na vida de home office já faz quase 6 anos. E eu sei que o que eu já passei. Principalmente nessa área que eu trabalho, né? A área que eu trabalho é a área de home office, de edição de vídeo, produção de conteúdo. É uma coisa assim que tem que ser bem detalhista. Às vezes o cliente não fica fazendo muita alteraçãozinha, daí você começa a ficar irritado. Então, a pressão do home office não é para qualquer um. Tem que ter ciência disso se quiser trabalhar em casa. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico.
Tem o corpo. Entendeu? De volta com Fala Psico, menos tosse agora, né? Tem água. Dando continuidade. Para quem está sintonizando agora, a gente está falando um pouquinho sobre trabalho em home office. E o nosso convidado é o Adam Prado, ele que é editor e trabalha também com marketing. Como é que o excesso de autonomia pode afetar o desempenho no home office? Excesso de autonomia. Vamos lá. Tem aquela situação que eu falei do CLT, né? Geralmente a pessoa, quando ela é CLT, ela tem uma demanda para entregar. Geralmente se é diário ou semanal, né? Geralmente quando a pessoa é CLT, ela tem uma demanda diária para entregar. Se a pessoa ela consegue entregar aquilo em 2 horas de trabalho, para o home office é excelente. Agora, se você está dentro da empresa, é complicado. Nenhum patrão gosta de ver funcionário parado. Então, se você está no home office, você está na sua casa, no seu escritório, que seja, você consegue entregar uma demanda ali em 2, 3 horas do dia, maravilhoso. Aí você tem a sua autonomia de fazer no seu horário, né? Fazer, não quero fazer na parte da manhã, vou fazer na parte da tarde porque eu consigo entregar. Isso aí, em relação ao home office, é maravilhoso. Não tem nem o que discutir. Agora, se for demais, por exemplo, você tem um trabalho para entregar em uma semana e você deixa para, por exemplo, você não tem um controle ali de tarefa diária, aí você se complica. Nessa parte é mais complicado para quem trabalha no home office na questão do CLT do que para quem é PJ. Porque PJ, ele vai, unhas e dentes, vai agarrar mesmo, vai fazer. A demanda dele é o que chega. O CLT já não, o CLT já é mais tranquilo nessa parte aí. Consegue fazer ali a autonomia dele, consigo fazer 2 horas hoje, 4 horas, né, fazer na parte da manhã, na parte da tarde. E para ele tá ótimo, vixe. Uma boa noite para a Aninha, que está nos acompanhando aqui, é nossa, né, ouvinte de todas as quartas. Ela está desejando uma abençoada, né, noite para nós e está pedindo para eu bater uma colher de mel com azeite para melhorar a tosse. Obrigada, Aninha, pela receita. Mas essa questão do trabalho em casa depende muito da organização, né? Sim. Geralmente, se a pessoa não for organizada minimamente, ela não consegue trabalhar home office. Porque você pensa da seguinte forma: seu patrão confia você a trabalhar na sua casa. Senão, a partir de hoje, você vai trabalhar home office. A demanda vai ser passada para você por Trello, por qualquer outro sistema de organização, e você não consegue entregar. Aí, tipo assim, você vai se prejudicar da mesma forma que você se prejudicaria se você tivesse presencial. Tanto é que hoje muitas empresas não adotam somente o home office. Elas têm o sistema híbrido até para poder ali alinhar demandas, alinhar time, às vezes fazer um treinamento, né, fazer entrega presencial, relatório. Então, assim, se a pessoa não tem um mínimo de organização, ela não consegue trabalhar home office. Porque, por exemplo, já que você não tem o convívio com colegas de trabalho, você não tem o convívio social ali com a empresa, o que você tem é só entrega, né? Você só tem a entrega. Então, nesse caso, você tem que se organizar minimamente para fazer a entrega daquele trabalho que você tem que fazer. Não tem o que fazer. Então, essa parte aí é muito, muito, muito básica. Você tem ferramentas que você consegue se organizar. Você tem ali um sistema de comunicação que você consegue tirar dúvidas às vezes com o gerente, com o patrão, com o cliente. Então, a parte de organização, geralmente a pessoa, se não conseguir fazer, ela não serve para essa vida, não.
E entra o fator organização de demanda e entra a gestão de tempo também, né? Que às vezes a pessoa ela não consegue se organizar dentro do tempo que tem, não consegue definir o que é prioridade. Sim, Porque essa questão de definir as prioridades é muito importante dentro de um contexto onde você não está sendo monitorado, onde tem alguém ali dizendo, olha, isso aqui eu quero para agora, isso aqui é urgente, né? sim. Então, requer muito essa habilidade, essa sensibilidade da pessoa entendendo ali o que são as prioridades dentro da rotina de trabalho dela. E às vezes a pessoa ela se perde, né, por ter toda essa autonomia. Então, eu vou falar um pouco dentro da minha área, né? A minha área é marketing, edição de vídeos, trabalho com fotos, essas coisas assim. Como eu sou PJ, geralmente eu trabalho com a parte nessa parte de organização, já lidando com o cliente no primeiro ato. Assim, ó, eu tenho a demanda de fazer um vídeo, vou fazer 5 vídeos, né, para ele lá. Aí eu já falo, para qual prazo você tem para entrega desse vídeo? Até quando você precisa disso? Porque antes de você negociar valor, se você negociar qualquer coisa, você precisa entender se você vai conseguir entregar aquilo ali no prazo que o cliente precisa. Porque não adianta você cobrar, por exemplo, R$ 5.000 para editar um vídeo, para produzir um vídeo, um conteúdo para um cliente, sendo que você não vai conseguir entregar no Ele prazo que quer ele para quer. amanhã. Se ele quiser para amanhã, por exemplo, ó, você é sozinho, você trabalha sozinho, eu consigo te entregar esse vídeo em 5 dias. Ele fala, não, para mim não dá. Uhum. Então, o prazo e a organização é mais importante do que o preço que vai ser cobrado, né? Por isso que o CLT ele se dá bem melhor nessa parte de home office, porque ele não tem essa demanda tão urgente de tempo, né? Ele já tem um trabalho ali que ele faz todo dia, né? Uma padronização do trabalho dele ali, diferentemente da pessoa que está correndo atrás, para a pessoa que é home office, que ela tem que correr atrás para pagar a conta do final do mês, não é fácil. Ela tem que se organizar para não sujar o nome dela na praça, para entregar um trabalho de qualidade e também para ser indicado para outros clientes, porque nesse meio, né, principalmente de marketing, que é a área que eu atuo, a indicação é fundamental. A pessoa vai lá, ela olha o seu trabalho e fala, não, essa pessoa aqui, esse profissional é bom, então eu vou contratar ele também. É fundamental, tem que ter. E agora falando um pouquinho sobre a questão, né, dos impactos psicológicos, né? O trabalho remoto, ele pode aumentar os níveis de ansiedade? Com certeza, com certeza. Igual eu falei, se a pessoa deixa tudo para a última hora, principalmente, ou, por exemplo, ela precisa de mais trabalho, principalmente na questão de home office PJ, tá? PJ é aquela pessoa que é pessoa jurídica, Autônomo. autônoma, tá? Então, se ela não tem demanda, ela não tem dinheiro. Então, a questão psicológica, a pressão psicológica, principalmente por conta de falta de demanda, prejudica demais, demais. Principalmente se a pessoa tiver uma família para sustentar, ou conta para pagar, ou, né, é, documento de carro para pagar, parcela e tal. Para quem é CLT, a pressão é praticamente essa questão psicológica de ansiedade é praticamente inexistente. Não que não exista, mas tem. Muito menos do que quem é PJ. Porque ansiedade não é só, eu preciso entregar antes do prazo. Não, eu preciso ter mais. Mas às vezes a pessoa que ela está na home office, mesmo no regime de CLT, ela tem ansiedade, por quê? Porque por ela não estar tendo olho no olho ali, ela não tem feedback, ela não sabe como é que está sendo avaliado o trabalho dela. Então, assim, talvez não no nível de sobrevivência sejam as ansiedades, né? Mas seja mais relacionado à questão de segurança mesmo, né? De permanência na empresa, porque daí falta esse contato, esse olho no olho, né? Então, na minha experiência, geralmente essa questão, principalmente do feedback, ela é muito mais rápida no home office. Porque ali você, por exemplo, você tem uma demanda e você vai estar em contato direto todo dia, toda hora, com o seu gerente, com o seu encarregado, né? Você vai estar dentro de uma equipe que vai ter uma demanda de trabalho, principalmente para quem trabalha com programação, por exemplo.
né? Que meu irmão também tem uma empresa de Hum. programação. Então, assim, geralmente você está em contato com o superior o tempo inteiro. Então, quem trabalha home office assim, que tem um ambiente controlado, ele tem feedback o tempo inteiro. Às vezes, o feedback aumenta mais a ansiedade do que não ter o feedback. Porque, querendo ou não, a pressão de, isso aqui não tá certo, faz de novo. Isso aqui, não tá legal, faz de novo. Entendeu? O pessoal fala, pô, tô fazendo cagado o tempo inteiro. Como que eu vou me manter aqui? Aí as pessoas falam assim, não, tô fazendo meu trabalho direitinho, tô entregando, entendeu? Tem ambientes home office que eles têm escritórios virtuais. Já viu? Não. Daí, como que funciona? A pessoa, ela vai lá, como se ela batesse o ponto. Vai lá, senta na cadeirinha dela virtual e trabalha. Faz o que tem que fazer. Sair para ir no banheiro, vai lá, aperta o botãozinho que foi no banheiro e vai. Então, tipo assim, hoje já está bem mais controlado e a pessoa consegue ter ali uma certa socialização, né? Não tete a tete ali, pessoalmente, mas ela ainda consegue não ficar tão isolada assim no home office hoje. Mas eu digo, por exemplo, né? Você tem o feedback negativo, tá errado, faz de novo. Mas você não, numa conversa, por exemplo, você não consegue ter o olho no olho para você ver a entonação, a Expressão. expressão. Às vezes vem uma mensagem, um retorno por WhatsApp, você não consegue fazer a leitura daquela comunicação. Então, tudo isso eu acredito que acaba gerando também. Mas são ansiedades em diferentes contextos, né? Sim. Porque a ansiedade do autônomo é pela sobrevivência. A ansiedade do CLT é pela permanência, né? Porque ele quer ter segurança de que o trabalho dele está sendo realizado a contento e que ele vai permanecer naquele trabalho. Sim. O que as pessoas têm que ter em mente hoje é que nem o home office, nem o presencial é segurança para ninguém, Uhum. né? Às vezes você, igual eu falei, a gente está numa situação tranquila aqui na cidade. Nossa cidade não tem pressão da pessoa acordar 4 horas da manhã para pegar um ônibus para chegar 8 horas no trabalho, ficar 3 horas no ônibus, no trem. Então, assim, aqui pra gente é uma realidade diferente que às vezes quem está assistindo tenha lá. Uhum. Aí, por exemplo, o home office hoje, para essas pessoas, é a salvação. Uhum. Para a gente aqui, às vezes, é pressão extrema, né? Aí aumenta a ansiedade, a pessoa precisa tomar remédio para dormir, porque às vezes não tem um período de descanso do celular, do computador. Eu mesmo teve época de eu sentar na frente do computador 8 horas da manhã e sair 1 hora da manhã, entendeu? Editando vídeo, estudando, fazendo as coisas e tal. E isso por muito tempo. E isso prejudica a pessoa também. Você não consegue desligar porque bate ansiedade, porque você tem que fazer, você está atrasado, você está fazendo as coisas. É bem, bem complicado essa parte. Eu acredito que acaba até comprometendo a saúde pelo nível de cobrança, que você fica, eu estou em casa, eu estou aqui mesmo, então às vezes você acaba até não priorizando um lazer, porque o lugar que você está, que teoricamente seria o seu descanso, é o Uhum, lugar que você tem para trabalhar. Então, você exatamente. não vai fazer uma coisa às vezes que você gosta, você vai estar priorizando suas demandas, né? É aquilo lá que você falou de separar o trabalho de casa, né? Principalmente para quem trabalha sob demanda, vai ter um tempo que vai passar isso, não tem jeito, né? Que a pessoa vai procurar trabalho, ela vai procurar serviço para ser realizado, vai procurar cliente, prospectar, ela vai ter que ficar 16, né, 14 horas na frente do computador estudando, trabalhando, se aperfeiçoando, porque não tem jeito, tem que fazer. Vamos para mais um breve intervalo, já já a gente retorna respondendo mais perguntas.
depois... Porque tem o som do estúdio, né? Tá longe. De volta com Fala Psico, respondendo mais perguntas. O tema de hoje é o home office. Adam, quais são os sinais de que o home office está comprometendo a saúde mental? O home office está comprometendo a saúde mental é quando a pessoa não consegue dormir por causa do trabalho. Quando ela vê que ela está somente pensando no trabalho, que ela não consegue mais dormir direito, que ela não consegue fazer o que ela precisa fazer no dia a dia ali, comer na hora certa, sabe? Ela não consegue desviar um pouco daquilo que ela faz no trabalho dela, no dia a dia. Então isso acaba prejudicando, às vezes, a pessoa, como ela não tem tempo, porque trabalha muito né, ali no PC, não tem muito tempo, ela acaba não procurando ajuda, né, psicólogo mesmo, para sair de casa para ir fazer uma consulta, jamais. Então, assim, ela não vai conseguir um remédio para ela conseguir dormir às vezes, né? Ter uma qualidade de sono. Qualidade de sono para quem trabalha em home office, dependendo do trabalho que faz, da demanda que tem, da complexidade do trabalho que faz, né, não existe. A pessoa, eu mesmo, eu durmo muito pouco, raramente durmo bem e já passei por muita coisa, né? Hoje já está muito melhor. Eu já consegui, assim, dar uma desvinculada, né, do tanto que eu trabalhava antigamente, porque antigamente era bem complicado. Eu falei, eu sentava 8 horas da manhã e saía 2 horas da manhã, eu ia dormir, já acordava já trabalhando. Então, prejudica e se a pessoa não tomar cuidado, ela vai ter um burnout aí, vai complicar a vida dela legal. Na hora que terminar, eu vou te passar uma relação de psicólogos aqui da cidade. Como se eu não trabalhasse com uma, né? Existe a questão da solidão no trabalho remoto? É uma queixa das pessoas que trabalham em office? Olha, solidão geralmente não, né? Solidão é uma coisa que geralmente não pega muito quem trabalha de home office, porque a pessoa, querendo ou não, ela está na casa dela, né? Uhum. A não ser assim que ela seja completamente isolada. Ela não tem um gato, um cachorro, um papagaio, um amigo, né? Não tenha como se comunicar com um cliente, com um amigo de trabalho, sair para tomar cerveja, qualquer coisa assim. Então, assim, a solidão em si, ela vai ser mais no final do expediente ali. Se o cara trabalhar até 10 da noite, ele não viu ninguém. Se o cara não conseguir dormir, ele vai se sentir sozinho, não tem jeito. Mas assim, eu particularmente eu acho que não é algo que pese tanto assim na mente da pessoa. Às vezes vai muito do perfil, né? Se é uma pessoa que ela não é uma pessoa muito sociável, talvez ela não sinta falta, mas se for uma pessoa muito comunicativa, muito sociável, às vezes ela tem que trabalhar ali sozinha e não ter com quem conversar, porque tem aquelas pessoas que elas têm que estar indo no cafezinho, trocar uma ideia, né? Que não impacta na produtividade dela, mas ela tem essa necessidade. Talvez essas pessoas sintam mais, né? Eu mesmo, para mim, sozinho é maravilhoso. Eu adoro ficar sozinho, de verdade. Eu fico o dia inteiro sozinho, a noite inteira sozinho, para mim é paz. Tem gente que não é paz, né? Tem gente que não consegue ficar sem dar uma risada, sem, né, tirar onda com o coleguinha. Então, tem sim certos perfis de pessoas que não conseguem ficar sozinha. Se ficar sozinha, entra em depressão. Hum. E tem pessoas que, como eu, não. Eu, quanto menos eu ouvir a voz das pessoas às vezes, melhor para mim. Porque daí eu consigo me concentrar, não me atrapalha, eu consigo. Até se eu estiver procrastinando, para mim, é melhor estar sozinho. Eu falo porque no período da pandemia, muitas pessoas acabaram trabalhando no home office, né? E às vezes eu atendia algum paciente, ele relatava: Nossa, eu preciso sair para trabalhar. Para mim, é importante eu ter que sair para trabalhar, porque eu preciso me relacionar com as pessoas. Porque ficar em casa, mesmo que seja com a família, é uma coisa ali que você não sente que você está sendo produtivo, parece que você não está trabalhando, né? Não é nem tanta questão de produtividade, é mais também a questão de
de não ver o mesmo dia se repetindo todo dia. Hum. Porque geralmente quem trabalha home office tem essa sensação que todo dia é o mesmo dia. Então, assim, teve época, por exemplo, de eu sair para trabalhar CLT. Falei, não, dá uma pausa Uhum. e vou trabalhar. Vou ver gente, vou, sei lá, sabe? E saí, não durou 9 meses. Já voltei também para ficar em casa mesmo, que é... Hoje eu tenho também o trabalho lá, mas eu faço o trabalho CLT, home office basicamente do mesmo jeito. Se estou vivendo todo dia o mesmo dia, eu não estou envelhecendo. Quem vê pensa, né? E como é que o home office pode influenciar no aumento do burnout? Do burnout é se a pessoa não tem organização, né? É igual eu falei, a organização vem antes de qualquer coisa. A organização mínima, ela faz com que a pessoa consiga entregar um trabalho de qualidade e não trabalhar além daquilo que ela precisa trabalhar. Por exemplo, ó, se eu já tenho uma agenda lá, que eu tenho nessa semana X trabalhos para fazer, eu não vou pegar mais X mais Y trabalho, porque eu sei que eu vou me desgastar demais, vou precisar ficar muito mais tempo trabalhando e às vezes vou entregar tanto X quanto Y com uma qualidade inferior que eu iria entregar. Então, a pressão, né, de você ter uma demanda ou não ter uma demanda, de você não se organizar, às vezes também de você, dependendo do perfil que a gente falou, não ter um convívio social com outras pessoas e achar que todo dia é o mesmo dia, né, acordar todo dia no mesmo horário, fazer o café do mesmo jeito, sabe? Ver o mesmo banheiro todo dia, sentar na mesma cadeira. Então, isso prejudica, querendo ou não, a pessoa que não tem esse perfil de organização. Quem não se organiza, com certeza vai se prejudicar tanto fisicamente quanto mentalmente, com toda certeza. Quem se organiza consegue se exercitar, consegue dividir o tempo entre academia, entre visitar um amigo, trabalhar, fazer uma caminhada, fazer qualquer coisa, ler um livro, assistir uma série, consegue, e isso daí evita da pessoa ter um burnout. Eu acredito que também tem interferência do perfil da empresa, porque tem empresa que dá autonomia para você se organizar. E Uhum. tem empresa que não, que quer que você trabalhe no home office, mas se monitora ali o tempo inteiro. Sim, tem empresas que calculam o clique do seu mouse, sabe? Ela consegue ver quantos quilômetros o seu mouse andou. Então, assim, isso tem empresas que fazem isso. É extremo, é extremo. Principalmente se a pessoa está na casa dela, né? Mas, assim, você tem uma demanda para entregar. Aí vai da empresa. Essa demanda você tem que entregar a demanda ou você tem que trabalhar X horas? Uhum. Tem essa diferença. Se a pessoa fala, ó, o seu trabalho hoje é esse, né? Se a pessoa trabalha com demanda diária, CLT geralmente é assim. Ó, esse trabalho é hoje, tem que fazer X coisas, beleza. Aí você faz o seu tempo. O importante é entregar até o horário estipulado. Aí, beleza. Você consegue ter uma vida emocional, uma vida psicológica, até a vida, como é que fala? Quando você é mais saudável, né, fisicamente também. Você não tem tanta pressão. Agora, quando você tem que trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, aí já prejudica um pouco também. Uhum. Você está na sua casa, a sua mentalidade é o quê? Eu estou em casa, mas eu tenho ali um momento de tomar um café, de, né, ficar de boa um pouquinho, porque a cabeça trabalha milhão, não tem jeito. E se a empresa prejudica ainda mais a questão da mentalidade do funcionário ali, mete um cadeado na rédea, aí complica. Vai ter burnout, vai ter depressão, vai ter demissão em massa, não tem jeito. Porque esse é um dos pontos, né? Porque são as pressões desnecessárias, né? Se você está ali, você está cumprindo o que você tem para cumprir, está entregando o que tem que entregar, ok? Ok. Né? Agora, está comprometendo, não está dentro da qualidade, né? Vamos entender o que está acontecendo, mas não, está atendendo todos os critérios, né?
Mas não, vou ficar contando a quilometragem do mouse. É, São coisas e absurdas, né? parece que não existe, mas existe. Tem empresas que nem teve uma época que eu trabalhava para uma empresa nos Estados Unidos, lá, uma galera gringa, e tipo assim, era sob demanda. Só que eu tinha X dias para entregar tantos vídeos. E eu tinha que fazer. Se eu visse que não ia dar tempo, problema meu. Eu tinha que virar à noite, uma noite, duas noites, fazer. Só que a demanda era muita pro tempo que eu tinha. Eu tinha que entregar, por exemplo, 5 vídeos por semana, de 15 minutos. E nisso foi até que eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. Sair fora e trabalhar com outra coisa. Ainda dentro do home office, mas com outra coisa. E isso acontece muito, viu? O pessoal tá matando cachorro a grito aí, mordendo o gato para ver se late, porque a pressão tá tanta e o tempo tá passando assim, ó, estalar de dedos. A pessoa não vê, não sabe mais se é segunda, se é dia 5, se é dia 10, porque tá colapsando. E tem demais, tem demais. Mas você vê que as grandes empresas, até que acabam se destacando no mercado, são as empresas que apostam mais nessa questão de liberdade, autonomia e cumprimento de demanda, não de horário. É, exatamente. É porque assim, tem aquela questão que as pessoas sempre falam. O funcionário, quanto mais feliz ele tá, mais ele vai entregar. Porque se o cara vê que ele tá muito sufocado, que ele não tem paz, principalmente no trabalho dele, que ele não consegue ter uma saúde mental bacana, que a empresa não valoriza, ele vai fazer de qualquer jeito, a empresa que se lasque. Eu recebendo o meu no final do mês tá bom, e se não receber também tá ótimo, vou procurar outra coisa. Então, assim, quanto mais a empresa ajuda o funcionário, não só na parte da questão de autonomia, né, de organização, também a parte financeira, muito mais próspera essa empresa vai ser com toda certeza. Que o funcionário não vai querer sair dali. Ninguém quer sair de onde está bom. Porque você acaba desenvolvendo lealdade, né? Você acaba sendo leal a um lugar onde você se percebe respeitado. Você sabe que é difícil encontrar um lugar onde você seja tratado, né, de uma forma respeitosa, onde te dê autonomia, liberdade, onde a cobrança venha de uma forma respeitosa, Sim, onde você tenha retorno, né, e as pessoas despertem em você o desejo de desenvolver sem te humilhar para isso. Então, assim, isso é característica para poucas empresas, né? tem patrão que acha que é dono da pessoa. Ainda mais quando ela está no home office, acha que a pessoa tá fazendo qualquer coisa menos trabalhar, entendeu? Aí que vem a parte do feedback negativo, aí começa a pegar, que nem se fala, ranço da cara do gerente, entendeu? Quem trabalha CLT, tem muitas peculiaridades aí que a gente nem imagina que tenha, e acaba às vezes até com a família da pessoa, por causa disso. É efeito em cadeia, né? Hum. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com o último bloco do Fala Psi.
De volta com Fala Psico, nosso último bloco. Dando continuidade às perguntas, né? Por que muitas pessoas sentem que trabalham mais em casa do que no escritório? Por que as pessoas sentem isso? É, Geralmente porque tem mais autonomia de gerenciamento de tempo, né? A pessoa ela consegue focar melhor em casa. E querendo ou não, você está no ambiente social da empresa, você sempre vai ter um colega de trabalho, né? Que vai vai ter muita conversa paralela. Aí no home office, geralmente acontece de você procrastinar ali no celular, assistindo um vídeo, alguma coisa. Mas geralmente você consegue ter 2, 3 horas de foco e entregar a demanda do dia inteiro, entendeu? Daí às vezes a pessoa até consegue adiantar demandas de outros dias e nisso ela consegue ter mais tempo livre, ter uma qualidade de vida melhor e tendo uma qualidade de vida melhor, ela entrega mais, consequentemente. você acha que isso também pode ter interferência pelo fato das pessoas trabalharem em casa, a empresa ver isso como benefício, ela também cobra mais e demandar mais? Tipo, É, tá em casa, então. geralmente as empresas podem pensar isso, porque a pessoa está mais confortável, entrega mais. E às vezes, e sempre quando a pessoa entrega mais, ela recebe mais trabalho em troca. Hum. Isso é prático, todo mundo sabe. Tanto no home office quanto no ambiente social da empresa. Então, se você consegue gerenciar o seu tempo e tem a demanda diária, aí você está tranquilo. Aí você pode fazer em 2 horas que você levaria o dia inteiro e passar o resto do dia livre. Academia, cuidar dos seus bichos, né? Fazer qualquer outra coisa. Agora, se você tem a entrega e o seu gerente encarregado, o seu chefe lá, ele vê que você está produtivo demais, ele com certeza vai te passar mais demanda. Não que ele passe ali na hora, mas, por exemplo, surgiu a demanda e você está livre, ele vai passar para quem está livre. E, consequentemente, você não vai ganhar mais por isso. Não é para ficar livre, né? É, Como é que se estabelece um limite saudável entre a vida pessoal e o home office? geralmente esse limite aí essa linha é bem tênue, né? Na vida pessoal com home office é bem tênue, porque geralmente quem trabalha em casa tem uma certa dificuldade de parar de pensar no trabalho, né? Igual agora, eu, por exemplo, eu em casa eu montei um cineminha lá em casa. Então, por exemplo, deu 6 horas, 6h30, eu não tenho nenhuma demanda para fazer, eu paro, desligo o PC e vou assistir um filme. Aquilo lá já distrai a minha mente e já faz com que eu desvie um pouco e descanse daquele ambiente de trabalho, né, que eu montei ali na minha casa. Tanto é que o meu escritório é o lugar que eu mais passo tempo na vida, assim. Eu tenho o escritório que eu trabalho nos vídeos, tenho o cinema, tenho os negocinhos lá, fico lá, entendeu? Então, assim, dividir a vida pessoal, assim, de trabalho e pessoal é uma linha bem tênue que muita gente não consegue, não. Aí a galera tem que ser barrado por alguém. Conversa lá com a esposa, com a namorada, com a mãe, com a tia, com o pai. Assim, ó, eu tô trabalhando demais, preciso descansar. Aí a pessoa vai falar, não, beleza. Então, se organiza aí para 6, 7 horas você parar de trabalhar. Aí a gente vai fazer alguma coisa, vai fazer uma janta, vai, né, sei lá, tomar um sorvete. É assim que funciona, infelizmente. Home office não é mil maravilhas, não. E como é que você acredita que é possível cuidar dessa parte ergonômica? Você acha que a parte ergonômica influencia também na saúde emocional? Ergonomia, acho que para quem trabalha home office, é a parte mais importante. Porque, que nem, por exemplo, eu antes de montar o meu escritório em casa,
eu usava aquelas cadeiras de plástico, Uhum. sabe, de bar. Não é tão desconfortável, mas se você ficar 10 horas sentado numa cadeira daquela, você vai se lascar muito, né? Uhum. Você não vai conseguir andar direito, as pernas dormem e você vai ter dor nas costas. Aí, recentemente, eu comprei duas cadeiras de aquelas gamer, né? Agora sim, agora eu tenho uma ergonomia melhor, consigo me posicionar melhor, né? Então, cansei de uma, tem a outra. É um assento totalmente diferente, é uma ergonomia diferente. Aí eu consigo descansar melhor. Porque, querendo ou não, ô Dani, se você está cansado, você não produz. A pessoa, geralmente, se ela tem cansaço físico, né, a cabeça não vai funcionar direito. Principalmente se você trabalha com burocracia. Quem trabalha com parte burocrática, precisa analisar documento ou trabalha com detalhe, se a pessoa não tiver um lugar confortável para trabalhar, não tiver uma cadeira bacana, ergonômica, ela não tiver um ambiente às vezes silencioso, ela não consegue produzir, ou se produz, produz o que ela produziria em 2 horas, ela produz em 3 dias. Uhum. Porque ela não consegue raciocinar direito, ou tem que ficar retornando ao ponto inicial várias vezes para ficar reformulando, relendo, refazendo, e isso prejudica, hein? Então a ergonomia é fundamental, assim como a organização. Se você não tiver um lugar bacana para você trabalhar, assim, você pode, cansei do escritório agora, vou para a mesa da cozinha trabalhar. Beleza. Aí você não vai ficar lá para sempre. Uhum. Se você ficar na sua cozinha trabalhando para sempre, você não vai conseguir trabalhar. Quem trabalha em home office precisa ter essa consciência de que vai precisar de um investimento, né? Vai precisar de investimento, né? Não só em computador, é, em telas, essas coisas. Por exemplo, eu tenho o Note, eu tenho mais duas telas lá que eu uso. Então, assim, é investimento, não é barato. Cadeira, principalmente cadeira, um ambiente com iluminação bacana, né? Às vezes chega mais à noite, você não quer aquela luz muito forte. Você vai lá, investe num LED, numa coisa bacana para você se sentir confortável em trabalhar. Porque se você não se sente confortável, você não produz, consequentemente, não produzindo. Se você é CLT, você vai ter muito feedback negativo, isso vai prejudicar a sua saúde mental, vai prejudicar a sua carreira, seu trabalho, você pode acabar perdendo. E se você for PJ, é pior ainda, porque se você perde um cliente, você perde 10. Né? Aquele cliente que poderia te indicar para um ou para 10, ele já não vai te indicar, ainda vai embora. E tudo isso porque você não consegue se concentrar, não tem um pensamento rápido ali, e porque você está cansado, está com dor nas costas, né? Ou está com as pernas cruzadas, começa a dormir, não tem uma cadeira legal, não tem um ambiente que te proporcione essa produtividade bacana de ter. Tem alguma dica, Ada, com relação a exercício ergonômico, pausas para as pessoas que trabalham em home office? Se você tem uma demanda muito grande, precisa ficar muito tempo, né, sentado na frente do PC, alguma coisa assim, o ideal é você, cada 2 horas ali, 1 hora, você dá uma levantada assim, tomar um café, dar uma olhada na vizinhança, ver se a árvore está balançando com o vento, porque eu falo por mim, eu às vezes quando eu sento assim para trabalhar em casa, para eu levantar é difícil, hein? Só assim, para ir no banheiro, para cozinhar, né? Porque eu moro sozinho, daí eu tenho que cozinhar, tenho que fazer tudo. Então isso já é uma ajuda, né? Porque trava mesmo, viu? Trava com gosto. Se o cara, e se a pessoa não tiver um ambiente ergonômico ali para ela, aí que piorou mesmo. Mas o ideal é sempre dê pausa. Não só para ergonomia, para saúde física, né? Para você não travar, tanto para saúde mental também. Ninguém aguenta ficar tanto tempo assim, sentado na mesma posição, fazendo a mesma coisa, pensando demais, não consegue.
experiência própria. Tem estudos já que demonstram que a pessoa que fica muito tempo concentrada numa atividade, você vai desenvolvendo o ponto cego, né? Você começa a naturalizar ali, às vezes, uma falha. Se você não der uma pausa para você, né, oxigenar a cabeça para retornar, essa falha, ela passa. E Dani, Vida. isso é importante o seguinte, isso a gente está falando de pessoas comuns, né? São pessoas que, por exemplo, trabalham numa empresa, numa profissão ok, e vão para o home office. Essas pessoas são consideradas comuns, elas têm sim um limite, né? Elas têm um limite ali de trabalho, de concentração, de tempo sentado, e isso já é meio que padrão, né? Agora existem pessoas que são condicionadas a trabalhar assim, nessa forma perpétua, pra- dessa forma perpétua praticamente, desde sempre. Então tem pessoas que vão lidar com trabalho extremo de forma muito mais fácil, sabe? Muito mais fácil, muito mais dinâmica. E você não pode, se você for uma pessoa comum, né, tiver um emprego considerado comum, se relacionar muito com esse tipo de gente, não. Porque ela vai te julgar e você vai se achar, vai colocar a sua régua lá em cima e a pessoa vai olhar pra você e falar, não, você tá vacilando, cara. Uhum. Aí você vai olhar uma pessoa que, por exemplo, é superdotada e trabalha 20 horas por dia. Aí você vai falar, porra, meu potencial não é esse aqui. Você nunca pode se comparar com uma pessoa que tem uma realidade diferente da sua, né? Esse eu tiro por mim e quando a gente se compara, principalmente nesse ambiente aí, quando a pessoa acha que o potencial dela não está sendo utilizado da maneira correta, ela se decepciona e Não, prejudica. não somos robôs, né? Não fomos feitos para produzir 20 horas. Então, essas pessoas que trabalham 20 horas, se vocês entrarem, né, nessa comparação, vocês vão estar se comparando com uma pessoa que, na verdade, está precisando de ajuda, né? É isso, geralmente eu falo é CEO de empresa, que os caras, né, veio desde criança, Viciados, né? desde o colégio, os caras ganham 500 mil reais por mês, e são pessoas que são condicionadas e treinadas, tanto fisicamente, mentalmente, para lidar com esse tipo de pressão, com esse tipo de demanda, né, com esse tipo de responsabilidade. Mas tem uma hora que o corpo não aguenta, né? Não, não aguenta de jeito nenhum. Ana, eu queria agradecer a tua disponibilidade para participar do programa hoje, né? O home office é uma realidade. Até a pandemia a gente não tinha muito essa característica de trabalho, mas, né, no período da pandemia se tornou uma realidade. Muitas empresas acabaram adotando esse formato. Tanto é que para mim na pandemia não fez diferença nenhuma, que eu já trabalhava home office, né? Então para mim não sair de casa não fez muita diferença. Mas eu agradeço também a oportunidade, né, de poder passar um pouco de experiência, de conhecimento e quem tiver em casa aí ou assistindo que pense, né, antes de entrar nessa vida de home office, porque não é fácil e eu espero que a gente tenha conseguido passar, transmitir alguma coisa bacana aí para eles hoje. As pessoas que nos acompanharam através do YouTube, também através do TikTok, agradeço. Né? Uma boa noite a quem nos acompanha através da Rádio Cultura. Uma ótima noite. Obrigada, Ferreira, pelo suporte. Até a próxima quarta-feira com mais Fala Psi. Meu Deus, que tosse é essa?